Pensamentos do Isolamento, falando sobre o reino, segunda temporada, episódio 5. Para você não confundir, eu já vi o episódio 5, então essa é a segunda temporada, não é a primeira. É até diferente a nossa abertura. Passar ônibus na porta na segunda temporada, caminhão. Nosso isolamento já não está mais tão isolado. A cidade de São Paulo, onde eu estou aqui, já começou a se movimentar mais. Tem mais barulho um pouco. Mateus 5, 14 a 16. Aham, eu conheço o texto porque nós já estudamos isso na primeira temporada do Game of Thrones. Tem um baita Game of Thrones nos nossos dias, hein? Quem senta no trono? Tem tudo. Tem a disputa dos homens que querem sentar no trono, reis. Tem um monte de sacerdotes que bajulam, tem também. Tem os bobos da corte, que não são tão bobos. E tem um povo que sofre, igualzinho aqui. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Que louco! Vou até cair minha Bíblia aqui. Lá no Sermão do Monte, primeira temporada, Jesus já estava dando lampejos de que o movimento que acontece aqui dentro sai daqui para fora. E na missão da igreja, ou melhor, na missão de Deus, na salvação da humanidade, que a igreja é parte dessa missão e tem o privilégio de estar junto com Deus na sua missão, ela é luz do mundo e sal da terra. E ela vive os valores do reino do evangelho dentro de si, somos transformados por ele e vivemos diante dos homens. Lembra do episódio anterior? Quando vai chegar esse reino? Ele já está aqui, você não está vendo? É o que nós chamamos na teologia de já e ainda não. Onde está o reino? Ele já está aqui, mas ainda não na sua totalidade. Não é ainda a segunda vinda de Cristo, não é ainda o governo do Messias, como está profetizado e como a gente espera desde as palavras de Cristo e depois nas palavras de João no Apocalipse. Ainda não é a Nova Jerusalém, não. Ainda não teve o último julgamento. Aquele reino eterno, ainda não. Mas já é possível ver sinais desse reino. Onde? Entre vós. Por isso que a igreja não é o prédio que a gente se reúne, não é aquele lugar. Não é aquele lugar que transforma as pessoas. Não é entrando naquele lugar que as pessoas serão transformadas. No Antigo Testamento até tinha a ver o templo, é lá que está a presença de Deus. Nos próximos episódios a gente vai falar sobre isso e vai ser legal pra caramba. Mas não é, Deus não mora lá, o Santo dos Santos não fica dentro da igreja. Deus mora dentro de cada um de nós. É interessante isso, né? A Bíblia acaba com a nossa religião. Paulo diz que somos santuários da sua presença. Ai, tem um cara lá no meu trabalho, Zé. Eu preciso levar aquele cara para a igreja. Para quê? Para ele conhecer Deus, mas Deus mora dentro de você e você está com ele todo dia no trabalho. Faça brilhar a sua luz diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Nós não entendemos que estamos em missão porque o reino de Deus está em nós e está entre nós. Sabe como é que ele está entre nós? Porque quem olha para a igreja, não para o prédio, mas para a vida dos redimidos e dos discípulos do verdadeiro Messias, e olha para como eles se relacionam, vocês serão conhecidos pelo amor que vocês tiverem uns pelos outros, Jesus disse aos seus discípulos, é o reino. O maior vai servir o menor. E quem se acha mais importante e Senhor vai se fazer servo, e aquele que serve é mais importante do que quem está sentado, e você vai se contentar com o seu soldo, você vai ser justo, você vai repartir o que você tem, mas nessa terra não é assim. Então, chegou um outro reino, você está entendendo? Então quando eu olho para essa comunidade de discípulos, eu vejo o reino, no amor deles, na lógica de socorro, misericórdia e graça que eles têm. Sim, eu vejo na adoração. Sim, eu vejo porque prestam culto. Mas outras religiões também têm adoração e culto. Não é isso.
Eu vejo porque o jeito que eles vivem me parece que, apesar de pisarem nesse chão de meu Deus, o que reina dentro deles é um outro reino. Eles não têm a ganância, porque o texto diz anterior que nós lemos ontem que a ganância dos fariseus fizeram eles perguntarem: ei, quando é que chega esse reino? Eles não são governados por essas coisas que nos governam aqui. Aliás, foi isso que pensamos quando vimos Cristo. Ele não é que nem a gente. Quer dizer, ele é que nem a gente, mas ele não é que nem a gente. Porque tem alguma coisa errada com a gente. Tem alguma coisa errada com a gente, porque olha a justiça que ele tem, olha o amor que ele pratica. Olha as palavras que ele diz, olha como ele trata a mulher, olha como ele trata a samaritana e o samaritano, olha como ele trata as crianças, ele não despreza pessoas, olha que ele não é preconceituoso como o judeu é com o samaritano, com os outros, com a Cirofenícia, por exemplo, a mulher que vinha atrás de Jesus, que vinha das regiões de Tiro e Sidom. Ele não é preconceituoso, mas olha, ele conversa com qualquer um, ele senta com publicanos, ele escolheu um publicano para ser discípulo dele, escolheu um Zelote, o Simão, ele come com pecadores, ele repartiu o pão, mas ele não tem onde cair morto, ele devia pegar o pão todo para ele nunca tem. Ele é a fonte, ele é o rei do reino. É a parábola do filho pródigo, ou melhor, dos dois filhos, ou do Deus pródigo, como diz Tim Keller. Sensacional. Leia O Deus Pródigo. E leia também John MacArthur, A Parábola do Filho Pródigo. Mas enfim, ele pega toda a sua parte da herança, vai embora e acaba. Quando ele volta para trabalhar e pagar para o pai, a fazenda tem tudo, não acabou. Levei a minha parte, que é 1/3 do que a fazenda tem, mas quando eu volto a fazenda continua tendo tudo. Ele é uma fonte que jorra para a vida eterna e coloca a fonte dentro de nós. Assim brilha a vossa luz. O que a gente mais vê hoje é a briga dos religiosos evangélicos. Brigam por futebol, brigam por teologia, brigam pela política, principalmente hoje, brigam em quem você vota e quem você apoia. Meu Deus, basta você falar qualquer coisa na rede social, O mundo está falando, precisamos de paz e tolerância. E a desgraça do crente quer matar o outro porque ele pensa diferente. Basta você colocar um pensamento diferente que ele vai arrumar um versículo para te sufocar. São os sicários. Acho que a gente está muito mais próximo dos zelotes e dos sicários do que dos essênios. Depois você dá uma lida em quem eram esses três. A gente é louco por uma espada. Nosso evangelho é o da gritaria. Nosso evangelho é o do poder e do domínio, da influência religiosa. Nossa religião gosta do trinômio, profeta, rei, sacerdote. O triângulo do poder, que só serviu até João. Agora, nossa maneira de viver tem que deixar as pessoas ao redor dizerem: por que vocês vivem assim? Vocês são desse mundo? Vocês são peruanos, brasileiros, argentinos? Vocês são mesmo dessa terra? Não, porque a maneira como vocês vivem, como vocês tratam os outros, essas obras que vocês fazem, olha, se Deus existe, graças a Deus. Como alguém que pergunta: aonde está Deus no meio da pandemia? Está dentro das pessoas que estão distribuindo cestas básicas, está dentro dos médicos e enfermeiros que estão se sacrificando, está dentro daqueles que vão às ruas e alimentam pessoas que lá estão, está dentro daqueles que estão tentando levar alento, está dentro daqueles que oram com o seu joelho no chão, está dentro daqueles que socorrem, está dentro daqueles que telefonam para dizer como é que você está. Nós procuramos Deus no trinômio. Mas ele disse, o reino já está aqui, ó. Não completamente, mas já está aqui. E o jeito que vocês vivem vai fazer esse povo entender que ele já está aqui. E como vai ser legal o dia que não for só um sinal, mas for o reino eterno. Que bom. Evangelho do Reino. São os primeiros 5 episódios de um assunto apaixonante. Espero que você mergulhe nele
Se você perdeu a primeira temporada, volta naquela piscina e mergulha lá. Depois você assiste aqui. Mas vamos andar junto. E que Deus nos abençoe. Até o próximo episódio. Valeu, galera.